Rotina Módulo. Sejam bem-vindos à aula Captura da Energia Luminosa e Fixação do Carbono. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. É um material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Biotecnologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras utilizadas nessa videoaula foram extraídas do livro Fisiologia Vegetal, 5ª edição, publicado por Lincoln Theis e Eduardo Zeiger, e os demais recursos audiovisuais e outras figuras são devidamente referenciados. Os vegetais são autotróficos exatamente pela capacidade de realizarem fotossíntese, ou seja, realizar a conversão da energia luminosa em energia química. Este processo ele acontece no cloroplasto. O cloroplasto é uma organela constituída por uma membrana externa, que é uma bicamada lipídica, uma membrana interna, que é outra bicamada lipídica, e também o seu interior é constituído por grano. Cada unidade aqui salientada no laser pointer é considerado um grano, e o conjunto de grano constitui grana. Este grano ele é encerrado por uma bicamada lipídica, uma membrana denominada tilacoide. E o interior do grano é o lúmen. O espaço no interior do cloroplasto, esse espaço abundante em água, é denominado de estroma. E é nesta organela onde se realizam as etapas fotoquímica e bioquímica da fotossíntese. A etapa fotoquímica da fotossíntese acontece na membrana tilacoide, enquanto que a etapa bioquímica acontece no estroma. A energia luminosa captada pelas plantas, ela é convertida em energia química por duas unidades funcionais denominadas fotossistemas, mais especificamente o fotossistema 1 e o fotossistema 2. E essa energia absorvida, ela é utilizada para impulsionar um transporte de elétrons por uma série de substâncias químicas que atuam tanto como doadores e como receptores de elétrons. E com isso se proporciona a formação de substâncias químicas que armazenam energia. Apenas para título de exemplificação, nós temos nesta imagem a constituição básica de um fotossistema. Um fotossistema ele é constituído por um complexo antena que abriga proteínas nesta membrana tilacoide, que acomodam grupos prostéticos denominados pigmentos. E os principais pigmentos são as clorofilas A e B e carotenoides. Enquanto que no centro de reação, o que prevalece é a presença de clorofilas do tipo A e a proteína D1. Muitos dos pigmentos juntos, eles servem como uma antena. Por quê? Porque eles coletam a luz a partir da energia solar e transferem essa energia oriunda da luz de molécula para molécula de pigmento até que chegue no centro de reação. E uma vez no centro de reação, uma parte dessa energia ela será utilizada para reações químicas e a outra para transferência de elétrons, de um pigmento de clorofila A para uma molécula receptora de elétrons. E um doador de elétrons acaba reduzindo
então essa clorofila novamente. Então, o processo de captação de elétrons por essa clorofila A faz com que ela se torne reduzida e a perda deste elétron, porque a clorofila transferiu esse elétron para uma outra substância receptora, faz com que aquela clorofila fique temporariamente oxidada. Ganho de elétrons, redução. Perda de elétrons, oxidação. A transferência de energia no complexo antena, ela é puramente física e não envolve nenhuma transformação química das substâncias que participam do processo. Então, da mesma forma que o carotenoide inicia o processo de transferência de energia para clorofilas do tipo B e a clorofila B para a clorofila A, elas continuam como carotenoides, clorofila B e clorofila A, não sendo mudada a sua estrutura química. Portanto, esse tipo de transferência de energia é puramente físico, ele ocorre transferindo de uma molécula para outra, pela proximidade das mesmas. Então, esse processo se dá de molécula a molécula, por isso que é chamado de complexo antena, porque são várias moléculas de carotenoides, várias de clorofila B, várias de clorofila A, assistindo essa transferência de energia de molécula para molécula, até que se chegue, por exemplo, aqui no centro de reação, caracterizado pelo fotossistema P680. Ele se chama P680, por quê? Porque ele absorve energia na faixa dos 680 nanômetros. E durante esse processo de transferência, então, quando, por exemplo, os carotenoides absorvem energia solar, eles saem de um estado fundamental, que é um estado basal de energia, para um estado que é denominado de estado excitado, caracterizado por este asterisco aqui na molécula. Então, portanto, todas as substâncias que se encontram com um asterisco à sua frente, nesta imagem, são substâncias que estão num estado energético mais excitado, porque receberam energia. E quando elas retomam para o estado fundamental, por quê? Porque quando o carotenoide ele transfere essa energia recebida para uma molécula de clorofila B, ele retorna ao seu estado fundamental. Assim como o mesmo acontece com a clorofila B. Absorveu a energia do carotenoide, ela passa para um estado mais excitado energeticamente, e ao transferir essa energia para uma molécula de clorofila A, ela volta para o seu estado basal. E durante esse processo de transferência de energia, uma parte dessa energia ela é perdida na forma de calor, certo? Mas um processo altamente eficiente, a grande parte desta energia de transferência de pigmentos cloroplastídeos, ela chega até o fotossistema, até o centro de reação do fotossistema. Os vegetais terrestres, eles apresentam diversas moléculas de clorofilas A e de clorofilas B e também de carotenoides. E por que essas substâncias elas são excelentes substâncias para a transferência de energia captada a partir da luz solar? Exatamente pelo fato de possuírem em sua estrutura química duplas ligações alternadas, né? Então, esses elétrons, eles se encontram sempre em ressonância, deslocalizados, favorecendo, então, essa transferência de energia. Então, um exemplo aqui, nós temos a molécula de clorofila A, representada aqui por um anel, ela contém um anel porfirínico. Este anel porfirínico, ele é constituído de 4 átomos de nitrogênio coordenados com o átomo de magnésio. E é exatamente essa coordenação química entre átomos de nitrogênio e o átomo de magnésio é que faz com que clorofilas sejam de coloração esverdeada. E, além disso,
Elas também têm uma cauda fitil, que é relativamente hidrofóbica, quando comparada, é bastante apolar quando comparada com a água. E o que diferencia basicamente a estrutura de uma clorofila A para uma clorofila B é exatamente este grupo funcional localizado nessa região da molécula, neste anel pirrólico B. Na clorofila A, este anel B, ele acomoda uma metila, enquanto que a clorofila B acomoda um grupo CHO. Os vegetais são capazes de sintetizar diversos carotenoides, mas o que eu apresento para vocês agora nesta imagem é o beta-caroteno, que é um dos mais abundantes e que tem uma contribuição bastante relevante nessa transferência de energia a partir da captação da energia solar, lá no âmbito do complexo antena. O beta-caroteno é constituído por esses dois anéis, que são anéis não aromáticos e separados por uma cadeia carbônica relativamente longa que acomoda ligações duplas alternadas, dupla simples, dupla simples, dupla simples. E é exatamente essa alternância de ligação dupla é que faz com que essa molécula seja excelente para transferência energética, assim como também as clorofilas o são. Sempre dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples e por aí vai. A imagem em tela apresenta as principais substâncias envolvidas no processo de transferência de elétrons na cadeia de transporte de elétrons do cloroplasto. Nós temos o fotossistema 2, também conhecido como P680, recebe esse nome porque absorve energia no comprimento de onda de 680 nanômetros, ou seja, na faixa do vermelho, e também o fotossistema 1, conhecido como P700, por absorver energia no comprimento de onda de 700 nanômetros, ou seja, na faixa do vermelho extremo. Quando os pigmentos cloroplastídicos transferem energia da luz solar de molécula para molécula, até que essa molécula chega no centro de reação lá nos fotossistemas, quando esse processo acontece no escopo do fotossistema 2, essa energia, ao chegar num complexo proteico denominado proteína D1, é onde ocorre o favorecimento da oxidação de moléculas de água, ou seja, a captura de elétrons a partir da molécula de água, oxidando-a a oxigênio molecular, que é um gás, com liberação de prótons, que se acumulam no lúmen do cloroplasto. Este processo de oxidação, ele gera, então, se a água é oxidada, aquele complexo proteico por meio de cofatores, ou seja, grupos prostéticos que são metais, esses metais então recebem este elétron a partir da água, ficando temporariamente reduzido, e este elétron que é passado na forma de hidreto, ele é conduzido na cadeia de transporte de elétrons, lá no cloroplasto, para a primeira substância que tem um poder, uma captação, um poder de recepção de elétrons relativamente elevado, que é a plastoquinona. Então, quando a plastoquinona recebe esse elétron oriundo do centro de reação, porque o centro de reação favoreceu a fotólise da água, a oxidação da água, este elétron, então, é recebido pela plastoquinona e, ao ser transferido para o complexo proteico citocromo B6F, ocorre também o bombeamento de prótons de H+,
do estroma do cloroplasto para o lúmen, lá na região do grano. E esse elétron ele continua sendo transportado. Então, agora, o citocromo B6F, por ter recebido o elétron da plastoquinona em centros metálicos que constituem essa proteína, então, está parcialmente reduzido, aquele centro metálico que constitui o citocromo está temporariamente reduzido porque acabou de receber elétron e, portanto, agora está apto a doar esse elétron para a plastocianina, que é uma proteína de tamanho bem menor do que o complexo citocromo B6F. A plastocianina, por sua vez, temporariamente se encontra no estado reduzido porque acabou de receber um elétron do citocromo B6F e agora está apta a transferir esse elétron para o fotossistema 1. Esse fotossistema 1 recebe o elétron, fica temporariamente reduzido e rapidamente o transfere para uma molécula de ferredoxina. E esta ferredoxina acaba se tornando, então, a fonte de elétrons para que o NADP+, seja reduzido a NADPH. Então, como produto final, um dos primeiros produtos finais do processo de etapa fotoquímica da fotossíntese é a formação de poder redutor denominado NADPH. Os pigmentos que fazem parte do fotossistema 1 também captam a energia solar e transferem essa energia de molécula a molécula no processo análogo ao que acontece no âmbito do fotossistema 2. E, com isso, esse transporte de elétrons do fotossistema 2 para a plastoquinona, da plastoquinona para o citocromo B6F, do citocromo B6F para a plastocianina, da plastocianina para o fotossistema 1, do fotossistema 1 para a ferredoxina e da ferredoxina para uma proteína que é capaz de catalisar a redução de NADP+, para a formação de NADPH, incorre em um processo que resulta no acúmulo transitório de íons H+, no lúmen. E este acúmulo transitório é exatamente o fato de existir esse gradiente de potencial eletroquímico e relativamente alto no lúmen quando comparado com o estroma, é que impulsiona a ATPase a bombear parte desses prótons de volta para o estroma. E durante esse processo, então, ocorre a síntese de ATP. Então, o que eu acabei de apresentar para vocês nesta ilustração em tela é o processo de fotofosforilação acíclica. Acíclica por quê? Porque o processo se dá desde a captação de energia solar pelos pigmentos que fazem parte do fotossistema 2. No centro de reação do fotossistema 2 ocorre a fotólise da água, então a água é oxidada, liberando O2, oxigênio molecular, e íons H+, e por ela ter sido oxidada, então o elétron que foi abstraído da molécula de água é transferido para a plastoquinona, que transfere para o citocromo B6F, que transfere para a plastocianina, que transfere para o fotossistema 1, que transfere para a molécula de ferredoxina e que finalmente essa molécula de ferredoxina doa este elétron para o NADP+, fazendo com que ele se torne reduzido, formando NADPH. E durante este processo de transferência de elétrons, em dois momentos ocorrem
acúmulo de H+ no lúmen. Por quê? Primeiro, quando ocorre a fotólise da água e depois, quando ocorre o processo de transferência de elétrons da plastoquinona para o citocromo B6F. Então, prótons são liberados para o lúmen. E este acúmulo transitório de H+ no lúmen, ele cria, passa a criar um gradiente de potencial eletroquímico, no qual favorece, então, o seu bombeamento, o bombeamento de parte destes íons H+, para o estroma por meio da ATPase, gerando, então, ATP. Por isso que o processo é acíclico, não ocorre de forma cíclica. O elétron, ele sai do fotossistema 2 e ele chega até o fotossistema 1, até a ferredoxina e finalmente até o NADPH. Com isso, a fotofosforilação acíclica, a sua ocorrência, possibilita a formação de energia na forma de ATP e energia na forma de poder redutor, como é o caso do NADPH. No entanto, determinados estímulos externos podem favorecer o processo de fotofosforilação cíclica. E em que difere o processo de fotofosforilação cíclica do processo de fotofosforilação acíclica? Na fotofosforilação acíclica, o elétron que chega à ferredoxina, graças ao fotossistema 1, este elétron ele é transferido para o NADP+, que por sua vez passa então a se tornar reduzido, gerando o poder redutor na forma de NADPH. Contudo, no processo de fotofosforilação cíclica, este elétron que foi recebido pela ferredoxina, ele é retornado para o citocromo B6F e, consequentemente, transfere o elétron para a plastocianina, que transfere para o fotossistema 1, que transfere para a ferredoxina e que novamente transfere para o citocromo B6F, plastocianina, fotossistema 1, ferredoxina, citocromo, num processo totalmente cíclico. E com isso, agora NADPH não é mais sintetizado, porque esse elétron que a ferredoxina recebe, ele está comprometido para o processo de redução dos centros metálicos contidos no complexo proteico citocromo B6F. No entanto, o bombeamento de H+ para o lúmen, ele continua acontecendo numa taxa mais reduzida, é claro, porque agora não tem mais a participação do fotossistema 1 para auxiliar este processo de formação de prótons, acúmulo de H+ no lúmen. Mas só o fato de o citocromo B6F receber elétrons já faz com que este processo de recebimento de elétrons seja acompanhado de um bombeamento de prótons para o interior, para o lúmen, para o interior do grânulo. Então, neste sentido, nós notamos que na fotofosforilação cíclica, não ocorre a produção de NADPH, mas a produção de ATP pode ocorrer normalmente. Por quê? Porque prótons continuam relativamente acumulando no lúmen, graças ao bombeamento de H+ do estroma para o lúmen via citocromo B6F, e com isso, um gradiente de potencial eletroquímico continua sendo formado, no qual existe uma densidade, uma quantidade maior de H+ no lúmen, quando comparado com o estroma, e o bombeamento deste próton de volta para o estroma por meio da atividade ATPase gera a produção de ATP. Então, quais são as principais diferenças entre a fotofosforilação
acíclica e a fotofosforilação cíclica. Na fotofosforilação acíclica, os produtos finais são ATP e NADPH, energia na forma de ATP e energia na forma de poder redutor como NADPH. Enquanto que no processo de fotofosforilação cíclica, o produto final é apenas ATP. E aí eu deixo essa pergunta para que vocês reflitam durante os seus estudos. Por que é que a fotofosforilação cíclica acontece? Quais são as condições que levam a um vegetal a realizar fotofosforilação cíclica? Então, vegetais em intensa fotofosforilação cíclica apresentam como um produto final da etapa fotoquímica da fotossíntese apenas ATP. Isso se deve porque o fotossistema 2 não participa deste processo cíclico, tendo em vista que a ferredoxina, ao receber um elétron, ela retorna este elétron para o complexo citocromo B6F, que transfere para a plastocianina, que transfere para o fotossistema 1, que retorna para a ferredoxina e no processo cíclico continua com o complexo citocromo B6F, plastocianina e assim sucessivamente. Então, a outra pergunta que eu lanço para vocês refletirem é: quais as implicações fisiológicas decorrentes da realização de fotofosforilação cíclica? Ou seja, qual é o impacto para o vegetal que esteja majoritariamente realizando fotofosforilação cíclica, ou seja, produzindo apenas ATP e não NADPH também. Chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima!